Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: O mestre da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Um bom dia a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Dia 27, terça-feira, nós estamos vivenciando a segunda semana do nosso tempo quaresmal, dessa nossa caminhada que nos propõe a Sagrada Liturgia. E hoje Jesus vai nos advertir sobre muitas vezes os fardos, o peso que nos é colocado nos nossos ombros, ou aquilo que os outros colocam uns nos outros e são incapazes de vivenciar. Poderíamos pensar na autenticidade de sermos cristãos. Nós somos levados, nós somos guiados, dirigidos, iluminados pela palavra de Deus. Como o próprio Cristo nos fala no Evangelho de hoje, um só é o nosso mestre, um só é o nosso guia, um só é o nosso pastor. E assim nós somos guiados por essa presença de Deus. E a nossa religiosidade deve ser, sobretudo, uma religiosidade de autenticidade. Jesus pregava como quem tem autoridade. Jesus pregava como aquele que vivia o que dizia. As pessoas viam em Jesus o exemplo de uma vida efetiva, dirigida segundo a palavra de Deus, segundo a graça de Deus. E assim seguiam a Jesus Cristo, por aquilo que viam, por aquilo que Jesus Cristo os demonstrava, por aquilo que Jesus os ensinava no dia a dia da caminhada de vida. Somos ensinados por Deus, porque Ele nos ensina através da palavra de que forma nós devemos caminhar. E Jesus nos pede que nós vivamos na simplicidade, que nós vivamos no serviço de uns aos outros e uns pelos outros. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Servir, estar disposto a servir os nossos irmãos. É muito comum nós queremos sermos servidos, mas é difícil nós servirmos, é difícil nós nos colocarmos aos nossos irmãos como servos efetivos dessa graça e dessa bondade de Deus na gratuidade do nosso coração. Quantas vezes fazemos algumas coisas aos outros esperando algo em troca? Isso é autenticidade? Quantas vezes nós queremos que as pessoas vejam a nossa religiosidade? Isso é autenticidade? A nossa religiosidade, ela se faz através das nossas obras. É aí que nós vemos a autenticidade desse amor que nós temos por Deus. Essa verdade de Deus que habita dentro de cada um de nós. Quando nós somos sinceros. O primeiro laço de sinceridade é nosso para com Deus. O meu eu para com Deus. Eu ter esse meu laço de sinceridade, de honestidade, de gratuidade, de amor para com Deus. Se eu não tiver esse laço de sinceridade, de autenticidade com Deus, dificilmente eu conseguirei viver isso com meus irmãos. E aí, numa segunda etapa, será que na minha autenticidade, na minha religiosidade, na minha autenticidade com meus irmãos, eu sempre sou disposto a esse ato de servir? Né? Ou será que muitas vezes eu faço só para ser visto, só para que possa recair sobre mim os aplausos,
vanglória-se que o homem pode dar-se no transcorrer da sua vida. De que forma nós vamos vivenciando essa palavra, essa verdade de Deus, essa luz, essa graça de Deus, né? Que ecoe dentro de nós esse questionamento hoje. A minha religiosidade é uma religiosidade autêntica? A minha relação com Deus é uma relação de verdade? Não gaste suas energias em coisas que geram preocupação, ansiedade e angústia. Só uma coisa é necessária: eleve seu espírito e ame a Deus, nos dizia São Padre Pio de Pietrelcina. Ou como Santa Faustina nos lembra, não é a grandeza dos trabalhos, mas a grandeza do esforço que será recompensado. O que se faz por amor não é pequeno, visto que o amor de Deus por nós, o olhar de Deus por nós, é onde nós vemos a gratuidade desse amor que Deus coloca a cada um de nós e voltados por todos nós. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.